Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e com o senhor? Ótimo. Na paz do Senhor. Que bom. Sossegadinho. Um pouquinho de frio, gostoso, bom para dormir, bom para trabalhar. É mesmo, eu gosto mais de frio também. Eu adoro frio. Calor eu gosto, mas para trabalho, para essas coisas, a gente fica meio indisposto. É, sim. O frio é mais gostoso. Na última aula, nós vimos sistemas lineares, né? Me Isso. falha a memória, tá. Estava discutindo com vocês. Uma coisa, eu não me recordo, eu ando meio confuso, menina, por causa de ficar preso em casa, não tenho as minhas referências, se perderam. Eu enviei a aula gravada para vocês da semana passada, Vou conferir aqui. Um minuto. porque o bendito do plural, ele tem uma pasta lá, mas ele mistura tudo e a gente não consegue achar as coisas, ele não coloca em ordem cronológica, sabe? É difícil. Então, eu sinceramente não me recordo se eu enviei a aula gravada ou não. Dá uma checada para mim, por favor. Tem uma. Foi de 21 de outubro? Não, 28. A última foi 28 de outubro. Ah, então tem só de 21, que foi. Ah, Então, semana passada não mandou, não. eu fiz a capinha, botei no meu canal do YouTube e eu acho que eu esqueci de colocar para vocês. Eu ponho hoje, junto com a de hoje. Então tá bom, obrigado. Imagina. A gente tem as referências, pelo menos as referências que eu tinha eram de sala de aula, não era dia de semana, né? Era aula no segundo ano, aula no terceiro, aula na mecânica, aula na elétrica. Como a gente perdeu isso aí, eu perdi a minha referência. E 30 anos fazendo isso, você imagina, é complicado. A minha referência aqui são as paredes do meu escritório. Então, se danou-se. Mas eu vou checar aqui, estou abrindo o meu canal no YouTube para ver se eu já postei, porque eu tenho certeza que eu subi, fiz upload. Eu tinha gravado, fiz a capinha bonitinha, com a data, enfim. Ah, tá aqui, realmente. Só eu acho que não foi enviada, mas eu encaminho para vocês. Lucas, Lucas Santos. Vamos ver quem chega. Preciso mandar para vocês. Hoje eu subo a aula para vocês, pode ficar sossegado. Bom, tenho aqui 5 pessoas. Alguém sabe me dizer por que que alguns entram direto e outros têm que pedir permissão? Ah, tem uma conta que ela é do plural, e daí eu consigo entrar direto, mas tem a minha conta do Google pessoal, que se eu tô por ela, eu tenho que pedir permissão. Ah, tá. Não, porque uma garota do segundo ano diz que faz 2 semanas que não consegue assistir a minha aula porque eu não dou permissão a ela. Mas é estranho. Primeiro, porque eu trabalho com 2 monitores, sempre tem um que aplica. Eu aprendi. Se você projeta a aula no monitor e o aluno pede chamada, eu coloco no outro monitor, ele não atrapalha a minha apresentação. E se eu colocar tudo num só, eu tenho que parar a apresentação para permitir a entrada. Por exemplo, permitir a entrada da Ana Luísa e mais alguém que veio aqui. Aí a garota me fala que 2 semanas que eu não dou permissão a ela. É estranho, não? Porque quando eu não vejo, que eu estou olhando aqui na tela do iPad, fazendo a apresentação, os colegas avisam, ó, fulano de tal está querendo entrar. E a menina tem 2 semanas que não assiste aula. Eu acho que folgada, viu? Só pode ser. Ou então alguma coisa muito estranha está acontecendo. Bom, a gente vai dar continuidade no que estávamos vendo em sistemas e vou mostrar a vocês como discutir um sistema fugindo do escalonamento, ou seja, usando um processo que nós chamamos método de Cramer. O método de Cramer, ele não é muito interessante,
para resolver sistemas, principalmente se for um sistema de mais de 3 equações a 3 incógnitas. Por exemplo, um sistema 4x4. Resolver um sistema 4x4 por Cramer é possível, né? Mas extremamente doloroso, penoso, muito mais prático o escalonamento. Mas na discussão de um sistema, principalmente se ele for 3x3, dependendo da prática que você desenvolve, ele pode ser mais interessante do que o método do escalonamento. Então, eu vou apresentar a vocês como discutir um sistema pelo método de Cramer. Lembrando que ele só é interessante quando o meu sistema possui 3 equações a 3 incógnitas, né? Passou disso, esquece. Você vai lá e vai resolver por escalonamento, ok? Bom, vamos compartilhar a tela aqui, então. Ué, não está compartilhando, por quê? Ah, agora vai. Confirma para mim se apareceu. Apareceu, professor. Tá. Então tá lá. Opa. Caramba. Então tá lá. Determinante de uma matriz quadrada e o teorema de Cramer na resolução de sistemas lineares. Eu cortaria, né, eu não aconselho a resolução, embora seja possível, né? Ele é mais interessante na discussão de um sistema linear, conforme falei antes. Para que possamos entender o assunto da aula de hoje, a primeira coisa que precisamos compreender é o que seja um determinante, né? Então, o que vem a ser um determinante de uma matriz quadrada? E ele só se aplica a matrizes quadradas. Não tem sentido falar em determinante se a matriz não é quadrada. Determinante é um número que eu vou associar a uma matriz mediante certas operações. Então, eu faço algumas operações com os elementos da minha matriz, resulta dessa operação um número, e esse número eu chamo de determinante. E nós normalmente o indicamos, né, desta forma. Se a matriz for A, eu indico det de A, né? Um número lá, 5, por exemplo, vá. Se a matriz for B, óbvio, det de B, e assim sucessivamente, letra minúscula, né? Então, determinante, o que é um determinante? É um número associado a uma matriz mediante certas operações que você faz com seus elementos. Bem, o cálculo do determinante, ele varia e pode ser bastante complexo, dependendo da ordem da matriz. Se eu tenho uma matriz, está aqui o exemplo, se a matriz for de ordem 1, o que é uma matriz de ordem 1? É uma matriz com um único elemento. Por exemplo, a matriz A é esta. Se a matriz tem ordem 1, o seu determinante será o próprio único elemento, por razões óbvias. Não tem o que ser feito. Então, o determinante de A será 1. Claro, se aqui for 2, o determinante é 2, e assim sucessivamente, né? Então, matriz quadrada, e isto aqui é uma matriz quadrada, uma linha por uma coluna, né? O determinante é o próprio elemento A1. Okay? Se a matriz for de ordem 2, então eu tenho A1, A12, A21, A22. Como é que eu calculo o determinante? Bom, o determinante vai ser dado, ou vai ser obtido, multiplicando-se os elementos da diagonal principal, então eu faço A11
vezes o A22 menos, subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária. A21 vezes A12. Então, o número resultante desta operação, eu vou chamá-lo determinante da matriz A. Né? Então, é simplesmente assim. Eu posso indicar o determinante por duas barras. Então, quando eu coloco uma matriz e cerco essa matriz por duas barras, esta notação significa determinante da matriz A, onde a matriz A é composta por esses elementos. Recapitulando, lá do conceito de matrizes, eu posso representar uma matriz entre parênteses, entre colchetes, jamais entre barras. Por quê? Agora está explicado. Porque entre barras, o significado não é matriz, é o determinante da matriz, ou seja, um número associado a esta matriz. Tá? Então, escreveu, montou uma matriz, colocou duas barras, você está indicando que é o determinante daquela matriz. Tá? Então, eu posso indicar o determinante por det ou simplesmente duas barras. Ok? São notações ou formas de indicar uma ideia em matemática, particularmente a ideia de determinante. Então, a aula 4 de 11 começa assim. Se a matriz for de ordem 3, a coisa já começa a ficar mais emocionante. Eu posso resolver, ou calcular, ou determinar o determinante desta matriz de várias formas, né? Vocês devem ter visto isto anteriormente lá no segundo colégio. A primeira maneira, ou a que eu coloquei aqui, é por Laplace. Eu aprecio muito o Laplace. Por quê? Porque o Laplace, ele é geral. Ou seja, qualquer que seja a ordem da matriz A, eu aplico Laplace, né? Uma outra forma de calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 é através de um processo que o pessoal chama de borboleta. Eu repito as duas primeiras linhas, ou repito as duas primeiras colunas e multiplico na diagonal. Mas este processo, ele só funciona se a matriz for 3 por 3. Se for 4 por 4, eu já não posso usar o processo de repetir linhas e colunas, porque não funciona. Então, embora interessante, este processo ele é muito particular. Ele só funciona matriz 3 por 3. Então, vamos utilizá-lo aqui para calcular o determinante desta matriz. Então, está lá. Eu pego os elementos que constituem a matriz, no caso, 2, 1 e menos 3, eu os coloco em ordem, bonitinho, meio que alinhados, né? Para eu não ter confusão na hora de fazer as operações. 4, menos 1 e 5, 6, 3 e menos 2. Copiados os elementos, eu vou lá e repito as duas primeiras colunas. 2, 4, 6, 1, menos 1 e 3. Né? Eu posso também, processo resulta na mesma coisa, fazer isto. Eu tenho aqui a mesma matriz e eu repito as duas primeiras linhas. 2, 1, menos 3, 4, menos 1 e 5. Então, tanto lá quanto cá, né, eu vou agora multiplicar na diagonal, pegando sempre todos os elementos. Por isso a importância de pô-los corretamente uns sobre os outros. Então, eu vou multiplicar isto por isto, isto por isto, isto por isto. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2, vezes menos 2,
4. 1 vezes 5 vezes 6, 30. Menos 3, menos 12, menos 36. Agora, eu vou multiplicar na diagonal, só que subindo. Então, sempre 3 a 3. Estes, estes e estes. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes menos 3, mais 18. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Menos 2 vezes 4, menos 8, vezes 1, menos 8. Aí eu somo estes elementos. 18 menos 8, 10, com mais 30, 40. Somo os elementos de baixo. 36 menos 36 mais 30 menos 6, com mais 4, menos 2. Agora, eu vou chamar isto de 1. Diagonal para baixo, de 1. E vou chamar isto de 2. Diagonal para cima, 2. Então, eu sempre começo descendo e depois eu subo. E digo que o determinante da matriz A vai ser quem? O resultado de 1 menos o resultado de 2. No caso, o resultado de 1 é menos 2, menos o resultado de 2 é 40. Portanto, eu afirmo que o determinante da matriz A será menos 2 menos 40, menos 42. Aqui. Então, é desta forma, né, que eu encontro o determinante da matriz A. Eu vou fazer o mesmo processo nesse outro exemplo aqui. Só que eu vou mudar ele mais para cá. Pronto, arrastei ele para a direita, para que você perceba que vai resultar na mesma coisa. Tenho fé em Deus que vai. Então, primeiro passo é multiplicar para baixo, sempre pegando 3 elementos, né? Então, aqui, ó, vamos multiplicar estes, vamos multiplicar estes, cuidado ao pô-los, para que eles fiquem uns sobre os outros, senão dá caca. Vou multiplicar estes, vou multiplicar estes e vou multiplicar estes. Então, vamos lá. Multiplicando aqui, 6 vezes 1, 6 vezes 5, 30. Tá? 4 vezes 3, 12, vezes menos 3, menos 36. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes menos 2, 4. Somando aqui, menos 36 com 30, menos 6, com 4, menos 2. Agora, multiplicando diagonal, subindo. 4, menos 8. Agora aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Agora ali, 6 vezes menos 1, menos 6, vezes menos 3, 18. Somo menos 18 mais 18 com menos 8, 10, com 30, 40. Agora, chamo isto aqui de 1, chamo isto aqui de 2. De modo que o determinante da matriz A será dado por 1 menos o 2. No caso, o 1 é menos 2, menos o 2 é 40. Portanto, o determinante da matriz A, menos 42. E observe, claro, que os resultados foram os mesmos, né? Então, é desta forma que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 3, deixando claro, reitero, que isto só é possível para
matrizes 3 por 3. Se passou 3 por 3, esquece isso daqui, não vai funcionar. Você vai ter que usar Laplace ou QO, enfim, ou outros processos, né? Ele só funciona para matrizes 3 por 3. Alguma pergunta até aqui? Não? Tá. Bem, uma vez que já conhecemos o que seja o determinante e como calcular a determinante de matriz 3 por 3, usando o processo da repetição de linhas ou repetição de colunas, a gente vai ver agora o que nós chamamos de método de Cramer para discussão de sistema. Embora você possa resolver o sistema usando o método de Cramer, não é aconselhável, né? Por quê? Porque ele é muito trabalhoso. Então, para resolver um sistema, é muito mais interessante o método do escalonamento, o método de Gauss-Jordan e assim por diante. Mas, vamos lá. Para discussão, ele é interessante. Então, está aqui. O teorema de Cramer diz: se o determinante D da matriz dos coeficientes do sistema for diferente de zero, o sistema linear terá uma solução única. Então, note, o determinante da matriz dos coeficientes diferente de zero. Por quê? Porque quando você calcula a solução do sistema, você vai fazer a divisão, né? A solução de uma variável vai ser o determinante da matriz das variáveis pela matriz dos coeficientes, tá? Então, se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, o denominador aqui será diferente de zero. E, em uma fração, o denominador sendo diferente de zero, isso aqui vai acontecer uma solução. Não interessa qual seja, né? Mas haverá uma solução. Então, é desta forma que nós discutimos o sistema através do método de Cramer. Por exemplo, esse sistema aqui, ó. Note, é um sistema 2 por 2. Vamos montar a matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes, quem é? Coeficiente do x é 1, coeficiente do y é 4, coeficiente do x é 2, coeficiente do y é menos 1. Então, esta é a matriz dos coeficientes. Eu vou chamar de matriz A. Então, está aqui. E eu vou calcular o determinante da matriz A. Eu posso chamar esta matriz, eu prefiro assim, matriz C. C de coeficiente, tá? Eu acho que fica mais interessante do que essas letras que a apostila usa. Então, eu vou chamar esta matriz de matriz C, matriz coeficiente. Aí, eu vou calcular, como eu tenho duas variáveis, x e y, eu vou calcular a matriz referente às respectivas variáveis. Então, a matriz x grandão, x maiúsculo, relativa à variável x, será quem? Para eu calcular a matriz relativa à variável x, eu substituo a coluna da variável x pelos termos independentes. Então, está aqui, menos 1 e 7. E repito os coeficientes da variável y, 4 e menos 1. De forma análoga, né, para eu calcular o determinante, para eu calcular a matriz das variáveis y, o que eu faço? Coloco os coeficientes da matriz x, da variável x, 1 e 2, e no lugar dos coeficientes da variável y, eu substituo pelos termos independentes. Então, menos 1 e 7. Então, eu tenho três matrizes aqui. Quais são elas? A matriz dos coeficientes,
a matriz relativa às variáveis x, a matriz relativa às variáveis, a variável y, melhor dizendo, que é uma só. O valor de x, né, o valor da variável x será dada pela divisão, ou será dado pela divisão entre o determinante relativo à matriz x pelo determinante da matriz dos coeficientes. De modo análogo, a variável y será dada por determinante da matriz relativa à variável y sobre o determinante da matriz dos coeficientes. Por isto, que é aqui em cima, né, ele fala, se o determinante d da matriz dos coeficientes for diferente de zero, haverá solução. Está aqui, ó, se isso aqui não for zero, haverá uma solução para x e uma solução para y. Portanto, é desta forma que nós conseguimos discutir um sistema linear por Cramer quando temos um sistema 2 por 2, né? Até 3 por 3 vai, mas 3 por 3 já é muito cansativo. Então, vamos lá. Bem, para eu determinar o valor de x e o valor de y, eu preciso de determinante da matriz C, determinante da matriz x, determinante da matriz y, né? Vamos calculá-los. Bom, como é uma matrizinha 2 por 2, facilmente eu calculo o determinante da matriz C. Quem será o determinante da matriz C? A 2 por 2, como definimos no início, né? O cálculo do determinante se dá. Multiplica-se elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Multiplicando 1 por menos 1 é menos 1. Multiplicando 2 por 4 é 8. Portanto, menos 1 menos 8, determinante de C menos 9. De modo análogo, determinante da matriz X grandão. Quem será? Menos 1 dá 1. 4 vezes 7, 28. Portanto, 1 menos 28, menos 27. E, finalmente, calculando o determinante da matriz X, da matriz Y, desculpa. Determinante da matriz Y vai ser quem? 1 vezes 7 é 7, 2 menos 1 é menos 2, 7 menos menos 2, 9. Pronto. Note, eu tenho o determinante de C, o determinante de X e o determinante de Y. Desta forma, fácil calcular agora quanto é o X, quanto é o Y, que são lá as soluções do meu sistema. Portanto, para o cálculo da variável X, o que é que faremos? Determinante de X, quanto é? Menos 27. Determinante de C, menos 9. Portanto, o X é 3. Encontrei o valor da variável X. Variável Y, quem será? Determinante de Y é 9. Determinante de C é menos 9. Portanto, variável Y é menos 1. Isso significa o quê? Que o meu sistema linear, ele tem como solução o par ordenado 3 e menos 1. Né? E eu o classifico como um sistema possível e determinado. Alguns autores chamam de compatível, né? Mesma coisa que determinado. Então, a solução do meu sistema linear vai ser o quê? A enupla, ou o par ordenado 3 e menos 1. Observe. É o que está dito aqui. Tá? Então, é desta forma que um sistema 2 por 2 é resolvido por Cramer. Alguma pergunta? Não? Veja, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar o escalonamento.
Vou apagar isso daqui. Um instante. Só para mostrar a vocês a diferença entre um processo e outro. Note, este é o meu sistema. Então, está aqui. Eu vou chamar a primeira equação de equação 1, a segunda de 2. Como eu tenho que sumir com a primeira variável, o que é que faremos? Vou pegar a primeira equação, multiplicá-la por menos 2, somá-la à segunda equação, obtendo uma nova segunda equação. Então, vamos lá. Multiplicando a primeira por menos 2, menos 2x mais menos 8y, menos, mais 2. Mantendo a segunda, 2x menos y é 7. Cancela, menos 9y é igual a 9. Pronto. Então, aquele sisteminha, né, que estava ali, escalonado, ele ficará x mais 4y igual a menos 1. E menos 9y igual a 9. Sistema escalonado. Com o sistema escalonado, da última equação, né, eu chamo isso aqui de 1 e chamo isso aqui de 2 azul, de 2 vem o quê? Se menos 9y é 9, portanto, y é menos 1. Aí eu retroalimento com o y obtido na segunda, eu alimento a primeira. Portanto, o x mais 4 vezes o menos 1 será menos 1. Portanto, o x vai ser igual a menos 4, leva para lá 4, mais 3. De modo que o meu sistema tem solução par ordenado 3 e menos 1. Está aqui. E note que a solução encontrada é a mesma que a anterior, por razões óbvias, né? Então, observe que fazendo por escalonamento, mesmo na 2x2, é muito mais fácil do que fazer por Cramer. Ou seja, não compensa resolver um sistema, por mais simples que seja, pelo método de Cramer. Ah, mas então por que você está apresentando? Porque para discutir o sistema, o método de Cramer é interessante. Tá? Pelo menos até 3x3. Alguma pergunta até aqui? Tá. Então, está aqui. Resolver o sistema, né, apresentado aqui em cima. Bem, primeira coisa que faremos, vamos resolvê-lo da seguinte forma, calculando o determinante. Como é que eu calculo o determinante? Eu vou montar, ao invés de determinante de A, eu vou colocar aqui determinante de C. Lembrando que C é de coeficiente. Então, vamos apagar isso tudo aqui, fazer um escrito diferente. Só um instante. Então, ao invés de escrever aqui determinante de A, eu vou escrever determinante de C, onde C é a matriz dos coeficientes. O que ele fez aqui? Colocou os coeficientes. 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. 2, menos 1 e 4. 2, menos 1 e 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Né? Colocou ali os coeficientes. Para resolver, ele usou o método repetir as duas primeiras colunas. 1, 2, 3, menos 3, menos 1 e 2. Multiplicou em azul a diagonal, então, está aqui. Menos 1, menos 1, 3, 4 vezes 3, menos 1, 2, 2, e somou.
multiplicou, diagonal, e somou. Determinante da matriz C igual a 14, ou seja, determinante dos coeficientes. Aí ele vai montar a matriz das variáveis. Quem será a matriz da variável x? Bem, a matriz da variável x será substituir a coluna do x pelos termos independentes. Então, eu coloco lá 1, 12 e 5 e repito os demais. 3, menos 1 e 2, menos 1, 4 e 1. E vou calcular o determinante. De modo análogo, eu farei para a variável y, né? Então, aqui mantenho a x, coeficiente de x, 1, 2 e 3. Os coeficientes de y serão substituídos pelos termos independentes, 1, 12 e 5. Os de z serão mantidos, menos 1, 4 e 1. Tá aqui. Agora vou calcular matriz variável z. Substituirei os coeficientes de z pelos termos independentes, mantendo os demais coeficientes das demais variáveis. Então, fica 1, 2 e 3, 3 menos 1 e 2, e aqui substituo pelos termos independentes, 1, 12 e 5. Aqui. Então, não farei, por razões óbvias, senão vai tomar muito tempo. Calculo aqui o determinante da variável x. Calculo aqui o determinante da variável y. E calculo aqui o determinante da variável z. Note que isso aqui vai dar um trabalhinho considerável, né? Uma vez obtidos esses valores, vamos chamar isto de, só para dar um nome, alfa, beta e gama, tá? Portanto, a solução do meu sistema será obtida a partir de a variável x será quem? O valor alfa, que é o determinante da matriz x, sobre o determinante de C, 14. A variável y será quem? O determinante da variável y, no caso, o beta, sobre 14. E a variável z será quem? O determinante da variável z, no caso, gama, sobre determinante da matriz dos coeficientes, 14. Portanto, aqui eu obterei a solução do meu sistema, que será a enupla x, y e z. Esses valores aqui, tá certo? Então, note, olha o trabalho, olha a mão de obra. Você calcula um determinante, uma contalhada, calcula outro determinante para partir para a divisão. E neste processo aqui, é muito fácil errarmos, né? Processo repetitivo, geralmente a gente acaba se atrapalhando. Então, note que não é muito interessante resolver um sistema por Granger, embora possa ser resolvido. Alguma pergunta aí, minha gente? Portanto, neste caso, é muito mais prático fazer o escalonamento, tá? Aqui, ó. Ele calcula, no caso, ele resolveu e chegou aqui que a solução do sistema é menos 1, 2 e 4. Esse problema está resolvido aí na apostila, ok? E uma contalhada sem fim, tá certo? Agora, fazendo a mesma coisa, observe só, vamos apagar aqui, vamos apagar, e vamos colocar o sistema rapidamente, só para mostrar para vocês.
x mais 3y menos z igual a 1. 2x menos y mais 4z igual a 12. 3x mais 2y mais z igual a 5. Vou sumir com isso daqui, vou pegar isso daqui e colocar aqui em cima. E apareceu isso aqui de novo, a gente apaga. Pronto. E aqui eu tenho o meu sistema. O que é que nós faremos? Vamos escaloná-lo. Aquele esquema que eu falei, desenvolvendo à direita. Então, a primeira equação, ela permanecerá com todas as variáveis. X mais 3y menos z igual a 1. A partir dela, não mais teremos a primeira variável nas demais. Então, para isto, o que é que faremos? Vamos chamar isto aqui de 1, melhor, linha 1, linha 2, linha 3. Aqui vai ser a nova L'1, L'2, L'3. Então, como é que eu chego daqui para lá, né? Eu vou pegar a linha 1, multiplicá-la por menos 2, somá-la à linha 2, obtendo a nova linha 2. Como o processo aqui são números inteiros, né, é fácil fazer a continha e a subtração e já colocar os resultados aqui, não preciso indicar a conta. Então, vamos lá. Multiplicando aqui por menos 2 e somando. Menos 2x com 2x zerou. Menos 6 com menos 1, menos 7y. Menos 7y. Menos 2 vezes menos z, 2z. Com 4z mais 6z. Tá? E, finalmente, menos 2 vezes 1, menos 2, com 12, 10. Pronto, obtive a nova L'2. De modo análogo, eu vou pegar a linha 1, multiplicá-la por menos 3, somá-la à linha 3, obtendo a nova linha 3, que eu chamo de L'3, tá? Então, fazendo a continha, menos 3x com mais 3x zerou, menos 9 com 2 vai dar menos 7y, né? Menos dá mais, 3z com z mais 4z. E menos 3 vezes 1, menos 3, com 5, 2. Note que agora eu tenho, a partir da primeira equação, eliminada a primeira variável. Vamos agora, processo final. A primeira equação permanece com todas as suas variáveis. A segunda equação, menos a variável x. E aqui eu já não mais terei a variável y, de modo que na última equação eu só tenha uma única variável. Como é que eu consigo esse milagre? Simples. Vou pegar, agora estou usando este processo, vou pegar aqui a L'2, multiplicá-la por menos 1, somá-la a L'3, de modo a obter a nova L'3. Então, aqui será L'1, L'2, L'3. Como aqui a continha é fácil, também dá para fazer de cabeça. Menos vezes menos mais 7, com menos 7, zera y.
menos 6 com 4, menos 2. Z, menos 10 com 2, menos 8. Note, o que nós obtivemos ali? Nós obtivemos, né, o sistema escalonado. Então, está aqui. Este é o sistema escalonado. E, a partir dele, né, eu tiro a solução de L, duas linhas 3, vem o quê? Vem que 2Z é menos 8, o que implica que o Z é igual a 4. Note que eu já achei o valor da variável Z. Retroalimento, ou seja, vou subindo, né? Então, em L, duas linhas 2, vem o quê? Vou entrar com o Z na L' 2. Então, menos 7y mais 6, que multiplica 4, é igual a 10. Portanto, vai ficar menos 7y, 4 vezes 6, 24, passou para o lado de lá, menos 14. Portanto, y será igual a 2. Retroalimento, agora na 1. Em L, duas linhas 1, vem o quê? Que x mais 3 vezes o valor de y, que achamos 2, menos o valor de z, que encontramos 4, terá que ser igual a 1. Portanto, o x será 6, menos 4, 2, leva para lá, menos 2 com 1, menos 1. Se não tiver errado, está certo. Portanto, né, a solução do meu sistema será a trinca ordenada, ou a enupla, menos 1, 2 e 4. Como que eu sei que está certo? Substituindo os valores em x, y, z, as sentenças ou equações lineares deverão ser verdadeiras. Então, por que eu fiz isso? Para mostrar a vocês que é muito mais prático resolver um sistema por escalonamento do que resolver por Cramer. Conta por conta, a conta aqui é mais fácil de ser feita do que Cramer. Perceberam a coisa? Então, não se recomenda Cramer para resolução de sistemas, tá? Note, qual foi a resposta obtida? Vamos colá-la. Copy, coloco lá. Paste. Tá aqui. A resposta foi menos 1, 2, 4. Menos 1, 2, 4. Acertei. Viram como é mais simples brincar com o escalonamento do que Cramer? Tá. Aí vem de novo a pergunta, mas por que Cramer? Porque Cramer é bom para discutir sistemas lineares. Então, está aqui. Determine os valores do parâmetro m. Parâmetro é uma letrinha diferente da variável, para os quais o sistema linear a seguir apresenta uma única solução. Bom, nós vimos na aula anterior que nós podemos ter três condições possíveis, né? O sistema pode ser um sistema possível e determinado, SPD. Onde é que rola isso? Quando você tem uma fração, né? O denominador é um número real não nulo e o numerador é um número real qualquer. Esta divisão sempre dará uma resposta, não interessa qual, mas, dando resposta, o sistema é possível e determinado. Nós vimos na última aula também que o sistema será possível, mas indeterminado, e alguns autores chamam
compatível ou incompatível, né? O sistema será possível e indeterminado se rolar alguma coisa do tipo 0, 0. Quanto é que dá 0 dividido por 0? Não sei. Vamos supor que ele dê um número k. Se ele dá um número k, o que é que eu sei? Que se multiplicarmos 0 vezes k, deverá dar 0. Né? Ou seja, divido 4, melhor, divido 8 por 2, dá 4. Como é que eu sei que isso é verdade? Porque 4 vezes 2 terá que dar 8. Então, k vezes 0 terá que dar 0. Né? Agora, observe, quem que eu coloco aqui real, multiplico por 0 e obterei 0. Infinitas possibilidades. Qualquer valor multiplicado por 0 resulta em 0. Por isso que o sistema é possível indeterminado quando eu tenho 0 sobre 0. Né? E, finalmente, eu classifico um sistema como sendo um SI ou um sistema impossível se, ao obter a fração, eu tenho aqui um 0 no denominador e um numerador não nulo. Né? Então, está aqui. Isto é discutir um sistema linear. Agora, note a peculiaridade. Eu tenho aqui uma fração e uma fração, e em cima do possível resultado desta fração, eu tenho a classificação do meu sistema. Né? Voltando lá, eu apaguei, infelizmente, acredito que apaguei. Eu apaguei onde eu tinha lá o determinante. Então, nós sabemos que, por Cramer, né? Como é que eu encontro a variável x, por exemplo? A variável x será dada por uma divisão entre o determinante da matriz variável x pelo determinante da matriz coeficiente. Então, é em cima desta lógica que, por Cramer, eu discuto com facilidade o sistema. Ou seja, note, se o determinante de C der 0, ou o sistema é impossível, ou o sistema é possível e indeterminado. Ele será impossível, claro, dando 0 aqui, se o determinante de uma das variáveis for diferente de 0. Aí ele será impossível. Se o determinante de uma variável for igual a 0, ele já será um sistema possível e indeterminado. E, por sua vez, se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de 0, só resta a ele ser possível e determinado. Então, neste caso, a discussão por Cramer de um sistema 3x3 é vantajoso. Eu não preciso efetuar o escalonamento para fazer a discussão. Vocês entenderam o porquê da coisa? Ficou clara a relação? Uma alma de Deus poderia responder, sim, querido professor, ficou claro. Sim, professor. Sim, professor, desculpa. Ficou claro, sim. É porque às vezes eu acho que caiu a linha e eu estou falando aqui para as paredes. É angustiante. Então, está aí. Então, é desta forma que nós usamos a ideia de Cramer para discutir um sistema. Por exemplo, vamos ver aqui. Determine os valores do parâmetro n para os quais o sistema linear a seguir apresenta uma única solução. Bom, se ele apresenta uma única solução, obrigatoriamente ele deverá ser um SPD. Para que ele seja um SPD, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de 0. Então, o que é que eu faço aqui? Pego os coeficientes. Quem são eles? M, 1, 3, coluna, 2, menos 1, 1, coluna, menos 1, 3, M, coluna. Né? Repito as duas primeiras colunas. Está aqui.
faço as multiplicações, diagonal, diagonal, e chego nesta equação, nesta expressão, melhor dizendo. Portanto, o que é que vem a ser aqui este valor, né? Vamos deixar claro isto. Este valor, portanto, o determinante da matriz dos coeficientes vai ser quem? Menos m quadrado mais 5m mais 14. O que é que eu observo aqui? Eu percebo que isto é um polinômio de segundo grau na variável m. Eu tenho que tê-lo diferente de zero. Portanto, para que eu descubra quando ele é diferente de zero, eu vou tentar resolver a equação segundo grau por Girard. Então, eu tenho que a soma será quem? B sobre A, menos 5. O oposto, 5. O produto será quem? C sobre A, portanto, menos 14. Aí, eu me pergunto, se o produto é negativo, é porque os sinais são contrários. Vou lá na soma. Se eu somo sinais contrários e obtenho algo positivo, é porque o maior, em valor absoluto, é positivo. A maior raiz é positiva. Aí, quais são os números que multiplicados dão 14, somados dão 5? Eu tenho 7 e menos 2, 7 e menos 2. Portanto, se o m for menos 2 ou se o m for 7, o troço dá zero. Mas eu quero que o sistema linear apresente uma única solução. Para que ele apresente uma única solução, portanto, o parâmetro m deverá ser diferente de menos 2 e o m deverá ser diferente de 7. Note, o e aqui é obrigatório, não é ou. Ele tem que atender às duas condições simultaneamente, né? Porque ser diferente de menos 2 pode ser igual a 7 e vice-versa. Então, eu me obrigo a colocar aqui o conectivo, né, que fala em português, e, certo? Então, se m diferente de menos 2 e m diferente de 7, nós teremos um sistema possível e determinado. E veja que interessante, rapidamente eu calculo aqui o determinante, que é isto, e rapidamente eu analiso. Se eu tivesse que fazer aqui, como é que se diz? O escalonamento para chegar na última equação, a uma única variável, e fazer a discussão em cima dela, seria muito trabalhoso. Portanto, neste caso, particularmente, o Cramer é interessante. Alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tudo indo bem. Ficou claro isso daqui, minha gente? Isso aqui é fundamental, tá? Ficou. Ótimo. Tá lá. Resolver o sistema usando o teorema de Cramer. Gostaria que vocês fizessem isto para mim. Vamos ver. Vamos ver o que é que sai aí. Agora é hora do... Vamos lá. Tenta resolver aí para mim. Vamos ver. Só um minutinho que eu vou pegar minha garrafinha de água. Já volto, um instantinho só.
E aí, saiu alguma coisa? Tá saindo.
E aí, alguém chegou? Eu errei aqui. Ah, professor, deu diferente o meu. Não sei onde é que eu errei. Eu tentei pro Kramer. Eu errei numa conta besta aqui, fiz muito pequeno. Então, aqui vai ser menos 21, menos 15. Pronto, agora deu. Estou conferindo rapidamente aqui. Estou fazendo por escalonamento para que vocês comparem. Alguém chegou na resposta? A resposta é 112. Então, aqui vai ficar 7, 11, menos 15. Aqui, menos 2, 0, menos 4, 4. Aqui é menos 3. Então, aqui vai ficar menos 2, 0, 4, menos 3, menos 8, 2, menos 13, menos 14, menos 14, menos 23. Está aqui. Então, agora, 3 vezes L2 mais 7L3 igual a nova L3. Então, vai ficar 21 menos 21y menos 33z menos 45. Aqui, menos 21y, 3 vezes 7, 21, 91z, 3 vezes 7, 21, menos 141. Somou, sumiu, 4, menos 124z. Aqui, 5, 6, 9. Ô, Cacilda, não é possível, errei de novo. Tá errado. Que saco. Pô, não é possível. Alguém chegou em 1, 2? Alguém fez? Bom, vamos lá. Vamos rapidamente fazer aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Primeiro passo, qual é? Matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes será dada por quem? 3, 1 e 1. 1, menos 2 e 4. 2, menos 1, menos 5. Calculando aqui o determinante, nós temos que 3, 1 e 2, 1, menos 2, menos 1, 1, 4 e 5. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. 3, 1 e 2. 3, 1 e 2, 1, menos 2 e menos 1. Multiplico para baixo, vai ficar... Professor, ali na terceira coluna não é 1, 4 e menos 5? 3, 1, 2, 1, menos 2, menos 1. Ué, onde é que eu achei esse? 1, 4 e menos 5. Tem razão. Sem óculos é dose. Menos 5. Está aqui. Pronto. 3, 1, 2, 1, menos 2, 1. Tá. Agora, fazendo a multiplicação. Na diagonal, multiplica, multiplica e multiplica. Então, nós temos 10
38, 1, menos 1. Somando 38, 37. Agora, subindo, 2 menos 4, subindo, menos 4, menos 12, subindo, menos 5, menos 5. Somando, menos 12, menos 16, menos 21. Portanto, o determinante da matriz dos coeficientes vai ser o quê? 37 menos 21. Portanto, o determinante da matriz C, 37 com mais 21, 58. Está aqui. Feito isto, matriz X. Quem que é a matriz X? Coloco no lugar dos coeficientes de X os termos independentes. 6, 7 e menos 9. Aí os demais eu repito. 1, 2 e menos 1. 1, 4 e menos 5. E aqui vai sair quem? O determinante da matriz X. Então, vai ficar... Eu não gosto de fazer desse, eu prefiro o Laplace. Vocês lembram o Laplace, como é que faz? Alguém se lembra de como faz por Laplace? Elimino a primeira linha e a primeira coluna. Multiplico isso por isso. E assim vai. Né? Então, aqui vai ficar... Elimino a primeira linha e a primeira coluna. 6 que multiplica. Menos 10, mais 4. Menos 6. Menos 1 que multiplica. Menos 35, mais 36. 35. 36, 71. 71. Mais 1 que multiplica. Elimina a terceira coluna. Menos 7, mais 18. Menos 7 mais 18, 25. Se não tiver errado, vai dar certo. Portanto, o determinante da matriz X será quem? Menos 36, menos 71, mais 25. 25, aqui vai dar 1, 11. 11 vai dar menos 60. Então, é menos 60. E alguma coisa deu errado, porque aqui é 58 e aqui é 60. E não devia dar 1. Estou achando estranho esse trem aqui. Errei alguma coisa? 6, menos 10, mais 4, menos 6. Menos 1, menos 35, mais 36. Opa, aqui está errado. Menos 35, mais 36, aqui é menos, aqui é 1. Aqui que está o erro. Então, aqui é 1. Agora eu acho que vai dar. Então, tomar cuidado com as continhas. Menos 36, menos 1, com 25. 37, 5, 7, 2, 12. Portanto, 12. Só que quando eu fizer 12 por 58, não vai dar o 1 ali. Que coisa estranha, pô. Não é possível errar desse jeito. Alguém chegou na determinante da matriz C? O meu deu esse daí também, professor, 58. E o determinante da matriz X? Aí que é o que tava, que nem no caso do professor, não tava batendo. Aí meio que eu esperei o senhor fazer, porque não tava coincidindo as contas. Aqui vamos ver de novo. 6 que multiplica. Aqui vai dar menos 10 mais 4, dá menos 6. Aqui vai dar menos 1 que multiplica. Menos 35 mais 36, vai dar 1, tá certo. 1 que multiplica. Menos 7 mais 18. Aqui é menos 7 com mais 18. Então, aqui vai dar... Aqui está o erro. Saco.
vai dar aqui, menos 7 vai dar, né, 11. 11. Então, fica menos 36, menos 1 e 11. Ou seja, aqui vai dar 10 menos 26. E assim mesmo não dá. 26 por 58 não vai dar 1. Não é possível, pô. Alguma coisa está esquisita aqui. Muito estranho. Esse sistema está esquisito. 3, 1, 1. Está tudo certo. 6, 7 menos 9. Quanto é que deu o determinante de x aí? O que eu tinha feito aqui acabou dando exatamente isso que o professor acabou de dar, que aí, tipo, se você dividir, daria o último fator que seria o z, mas ali na solução, como o senhor tinha comentado, dava 1, então eu falei, putz, tinha que ser 58, eu tô errando em algum canto. E eu não tô descobrindo também. Bom, vamos continuar. Então, aqui vai ficar menos 36 com menos 1 com 11. Vai dar 10, aqui vai dar menos 26. Esse é o determinante de x. Tá? Se nós fizermos o determinante relativo à matriz y, quem é que vai ser? Eu coloco 3, 1 e 2. No lugar do y, eu coloco os coeficientes 7, 6, 7 e menos 9. E no lugar de z, 1, 4 e menos 5. Talvez a resposta esteja errada. Calculando aqui, eu vou calcular por Laplace. Então, fica 3 que multiplica menos 35 mais 36 é 1. Menos 6 que multiplica menos 5 menos 8 menos 13. Mais 1 que multiplica menos 9 menos 14. Menos 9 menos 14 menos 23. Então, o determinante da matriz y vai ser 3, 6, 3 vezes 6, 18, menos mais 78, menos 23. 23, aqui vai ficar 5, e 5, com mais 3, 58. Então, aqui deu 58. E, finalmente, a matriz Z. Matriz Z é 3, 1 e 2, 1, menos 2, menos 1, e agora eu troco os coeficientes de Z pelos termos independentes, 6, 7, menos 9. Fechando aqui, resolvendo por Laplace, vai ficar 3 que multiplica 18 mais 7. 18 mais 7 é 25. 18 mais 7, correto. Agora, menos 1 que multiplica menos 9 menos 14. Menos 9 menos 14 menos 23. Mais 6 que multiplica menos 1 mais 4. 3. Então, fica 3 vezes 15, 75, mais 23, 98. 98 com mais 18, 8, 8, 16, caiu 10, 11. Portanto, aqui 116. Então, eu tenho que o determinante de Z, 116. Aqui. Então, esses são os valores encontrados. Determinante de x, determinante de y, determinante de z. Para eu calcular a variável z, o que é que nós faremos? O determinante de z, 116, pelo determinante dos coeficientes, por 58. Portanto, aqui eu tiro que o z vai ser igual a 2. E aí bateu a resposta lá, z igual a 2. O y será quem? O determinante de y, que é 58.
dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que é 58. Portanto, o y será igual a 1. Bateu a resposta. E o x vai ser quem? O determinante de x, que é menos 26, aí que está estranho, por 58. E aí que está esquisito. Mas eu já conferi aqui, 6, 7 menos 9, 1. Ah, tá aqui, ó. Aqui é um menos. Eu não enxerguei. Ô, porcaria. Isso aqui é menos, tá apagadinho, ó. Então, aqui é menos 2. Agora sim. Então, vai ficar 6, 10 mais 4. Aqui é 14. Ah, peguei o erro. 10 mais 4, 14. Menos é 1, que multiplica. Menos 35 mais 36, que é 1. 1 que multiplica. Menos 7 mais 18. Menos 7 mais 18. Não. Menos 7 menos 18. Menos 7 menos 18. Aqui vai ser menos 25. Agora tem que dar certo. Menos 25. Então, fica 4 vezes 6, 24, 84, com menos 1, menos 25. Então, vai dar 84 menos 26. 6, 4, 8, cai 1, 58. Agora deu. Então, aqui dá 58. 58. Portanto, aqui fica 58, portanto, o x é igual a 1. E aí eu tenho a resposta. Onde é que eu estava errando? Aqui, ó, eu não enxerguei, que ali está muito, muito embaçadinho. Olha só. Bem fraquinho. Eu não enxerguei o menos aqui, ó. Tá? Então, é assim. Portanto, eu tenho que o x é 1, o y é 1, o z é 2. Observe que se substituirmos aqui, 3 vezes 1 é 3, menos 1, mais o z, que é 2, vai dar 6. Sentença verdadeira. Qualquer um que eu substitua tem que dar uma sentença verdadeira. Certo? Deu para entender? Portanto, muita atenção na hora de fazer as continhas, principalmente para não pegar valor errado. Olha outro valor meio embaçado aqui, ó. Aí para vocês está aparecendo meio que normal, mas para mim aqui, como a tela do iPad está pequena, o sinal de mais não fica tão claro. Então é isso. Tá? Alguma pergunta aí, minha gente? Tá. O próximo está aqui, ó. Determine os valores do parâmetro K para que o sistema linear seja possível e determinado. O que é possível e determinado? Um sistema possível e determinado será aquele onde você tem uma fração e o denominador não é nulo e o numerador é um real qualquer. Tá? Então, basta que você tenha, o que é o denominador, no caso de Cramer? Basta que você tenha o determinante da matriz dos coeficientes diferente de zero para que ele seja um possível e determinado. Tá? E aconteça o quê? O numerador, ou seja, o determinante de uma das variáveis, y, determinante de z, seja diferente de zero. Por quê? Porque se ambos forem iguais a zero, né, você vai ter um sistema possível e indeterminado. Então, vamos lá. Calculando aqui, única e exclusivamente, a matriz dos coeficientes. Quem que é a matriz dos coeficientes? É 5, 2 e 7, 1 menos k e 3, 3, 4 e k. Então, esta é a matriz coeficiente. Vocês sabem calcular determinante por Laplace ou não? Eu fiz rapidamente aqui.
Portanto, o determinante da matriz C será quem? Fazendo por Laplace, eu prefiro. 5 que multiplica menos k quadrado menos 12. Então, menos k quadrado menos 12. Menos 2 que multiplica. Vou apagar aqui. Menos 2 que multiplica. K menos 9. K menos 9. Mais 7 que multiplica. Pego a última coluna. 4 mais 3K. 4 mais 3K. Portanto, eu tenho que o determinante na matriz dos coeficientes será menos 5K quadrado, menos 60, menos 2K, mais 18, mais 28, mais 21K. Agrupando adequadamente e ordenando o polinômio, menos 5K quadrado, menos 2K com mais 21K, eu tenho mais 19K. 18 com 28, 20, 30, 46. 46 menos 60, 6, 4, cai 1, 14. Então, menos 14. Menos 14. Está aqui. Note, o que nós obtivemos aqui? Uma expressão de segundo grau. Eu preciso que ela seja diferente de zero. Portanto, vamos calcular suas raízes e excluir as raízes. Como aqui, infelizmente, não é número inteiro, né? Eu vou usar delta, Bhaskara. B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Isto aqui vai ficar 19 vezes 19, 9, 9, 81, vão 8, 9, 1, 17. 1 vezes 9, 9, 1 vezes 1. Então, isto fica 1, 6, 361. Menos, menos, dá mais, vezes menos, dá menos. 4 vezes 5, 20. 14 vezes 20, nada, 8, 2, 280. Menos 280. Então, 0 para 1, 1, 8, cai 1, 81. Portanto, delta 81, o que implica que a raiz do delta mais ou menos 9. De modo que, calculando ali o K vai ser dado por menos o B, menos 19, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, o dobro de A, que é menos 2. Portanto, eu tenho um K1, menos 19, com mais 9, menos 10. Por menos 10, 1. E eu tenho um K2, menos 19, com menos 9, menos 28, dividido por menos 10, 14 quintos. Então, eu tenho aqui, para que dê 0, K igual a 1 e K igual a 14 quintos. O que eu quero? Que o sistema seja possível e determinado. Então, sistema será possível e determinado se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. E quando isto ocorrerá? Ocorrerá quando o K for diferente de 1 E, que é conectivo. E o K tem que ser diferente de 14 quintos. Então, desta forma, em sendo diferente disto, o que é que vai acontecer? A hora que você colocar lá vai calcular, por exemplo, a variável x, né? Qual é o valor da variável x? Vai ser o determinante de x sobre o determinante de c.
Como isto aqui é diferente de zero, haverá uma resposta para x, e de modo análogo para y e para z. Então, está aí como é que você resolve por Cramer. Veja que é muito mais interessante você discutir o sistema por Cramer do que você efetuar o escalonamento. Por quê? Porque você vai trabalhar com o parâmetro k. Então, por exemplo, para eu fazer por escalonamento, observe como vai dar um trabalho considerável, né? Para eu fazer por escalonamento, o que é que nós faríamos? Primeiro, eu pegaria a linha 2 e poria como linha 1, x menos ky mais 3z igual a menos 4. E depois repito as demais. Não interessa muito a ordem aqui. 5x mais 2y mais 7z igual a 1. E 3x mais 4y mais kz igual a 6. Aí eu vou, se fizer por escalonamento, né, mantenho a primeira equação, ela não se altera, e a partir da primeira não tem mais a variável x. Para isso, o que é que eu terei que fazer? Observe, vou apagar aqui, para eu poder fazer as continhas. Então, para eu poder conseguir o que eu pretendo, eu terei que fazer, pegar a linha 1, isto aqui é linha 1, linha 2 e linha 3. Pegar a linha 1, multiplicá-la por menos 5, somá-la à linha 2, de modo a obter a nova linha 2. Aqui a nova linha 1, na verdade é a mesma, e a nova linha 2. E note o que é que vai acontecer. Multiplicando a linha 1 por menos 5, e agora eu tenho que fazer a operação, porque não dá para fazer de cabeça, posso me atrapalhar. Então fica menos 5x mais 5ky menos 15z igual a mais 20. 5x mais 2y mais 7z igual a 1. Passa a régua, no que somou, sumiu, e o que é que dá? Aqui vai ficar 2 mais 5ky menos 8z igual a 21. Então, aqui em cima, vem esta equação. 2 mais 5ky menos 8z igual a 21. E note que aqui vai ficar um 2z e aqui vai aparecer também. E na hora de cancelar o y, eu vou ter que trabalhar com polinômios. É muito mais complicado. Entenderam por que que o Cramer, no caso da discussão de sistemas, é mais interessante? Vocês perceberam aqui a dificuldade que eu vou enfrentar? Ficou claro isso, minha gente? Então, não compensa. Portanto, o Cramer, né? O Cramer é bom para discutir o sistema. Só para discutir o sistema. Resolver? Não. Não é bom para resolver. Para resolver, o escalonamento resolve. Ok? Alguma pergunta? Por enquanto não, professor, tudo certo. Tá. Então, cuidado. Cuidado com o erro. E o erro ocorre por desorganização. O espaço que eu tenho, embora na tela apareça grande, ele é pequeno, né? O ideal seria você trabalhar com a folha sulfite deitada, porque daí você tem espaço para a esquerda, os rascunhos, para a direita, o desenvolvimento do exercício. Então, é muito fácil errar quando a gente não tem ordem. E, geralmente, os erros que mais cometemos são aqueles em função da desordem, da falta de atenção, tá? Muito cuidado com isso, porque você observa que o processo é mecânico. Uma vez que você entenda o procedimento, ele se repete infinitas vezes, tantas quantas você precisar aplicar. Não tem nenhuma criatividade na coisa, tá bom? Só vai mudar a maior ou menor dificuldade com as continhas dos numerinhos envolvidos. Só isso.
Alguma dúvida, minha gente? Bem, fechamos, então, o que tem de sistemas lineares na apostila. Na próxima aula, nós começamos um assunto muito importante, e é novidade para vocês, que é a resolução de equações de grau superior ou equações polinomiais. Vai permitir resolver equações de grau acima de 2. Não todas as equações, porque isso é impossível. Você só aprenderá a resolver qualquer tipo de equação quando estiver na faculdade, estudar uma disciplina chamada Métodos Numéricos, e for apresentado a você o processo de Newton para resolução de equações. Implica no uso de derivadas, nada complicado, mas precisa de bastante conhecimento anterior. E aí sim, qualquer equação que apareça na sua frente, você resolve. A gente não está nesse estágio ainda, a gente só consegue resolver algumas equações de grau superior, 3, 4, por fatoração, troca de variáveis e tudo mais. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais, que é o último tópico nosso, são as equações polinomiais ou equações de grau superior, que veremos na próxima aula. Na sequência, eu vou mandar a gravação da aula da semana passada, que eu me confundi e acabei não enviando, e a desta semana também. Qualquer dúvida, manda lá para o meu e-mail, armando@unital.br, não tem como, e eu respondo para vocês, tá? Pode ser dúvida de problema, não sendo dúvida sentimental ou pedido de dinheiro, né? O resto eu dou conta. Tá bom, minha gente? Então, por enquanto é só. Boa aula com o Zé Maria. Até mais. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor.